abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 a 20. O tema da mensagem de hoje é: o que é mais importante, corpo físico ou corpo espiritual? 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 a 20. Após a leitura, teremos um número especial. Diz o texto: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, que fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nosso corpo não é nosso, ele pertence a Deus. Que Deus se digne abençoar em nossos corações esta palavra. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, o teu servo está aqui presente neste culto. Mas nada, ó Deus, representaria se o Senhor não estiver aqui ou não estivesse aqui para nos sustentar. Então, ó Deus, utiliza-te do teu servo neste momento para entregar a tua palavra e abençoa os corações que hão de ouvir a mensagem, tanto aqui quanto através da internet. Que vidas sejam alcançadas para a glorificação do teu nome. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Ouçamos um número. Confesso que agora de manhã eu não sabia o que cantar, mas o pastor falou, citou um versículo, e esse versículo foi assim, chave para eu escolher esse hino que diz: eu não me esqueci de ti. Esse versículo ele fala disso, que o Senhor ele não se esquece de nós. Às vezes a gente até fala, né? Tem aquele versículo que eu já vi muito crente citando lá em Isaías, que a mão do Senhor às vezes está encolhida e seus olhos fechados para não ouvir as nossas orações. Mas as nossas transgressões fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Aí as pessoas usam isso assim: eu pequei, Deus não me escuta mais. E ele não é assim, ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que está pronto a perdoar, pronto a... Nós pecamos todos os dias, toda hora, e ele está sempre pronto, desde que nós reconheçamos esse pecado e peçamos, venhamos a pedir perdão por ele. E ele não esquece de nós, nem nos momentos de luta, nem nos momentos de dor, nem nos momentos de tristeza. Aliás, nesses momentos são os momentos que nós estamos no colo do nosso Deus. Então, se as ondas dessa vida vier tentar destruir os seus problemas, tentar destruir a sua vida, tentar destruir com problemas, lembre-se, eu não me esqueci de ti. Don't
seus lares, por mais um dia em que o mundo lembra daquela que trouxe a vida ao mundo. E nós, como filhos, se não as temos agora, tivemos um dia a nossa mãe, e nós devemos sempre honrá-las, aquelas que já se foram, os filhos, aplicando seus bons ensinamentos em suas vidas, lembrando dos momentos maravilhosos vividos com a sua presença aqui. E aquelas que aqui estão vivas, que sejam honradas enquanto elas estão respirando, que deem flores a essas mães, para que elas possam receber aquele perfume e admirar a beleza que Deus dá através da natureza por meio das flores. E as flores são as nossas ações que agradam as nossas mães. Deus abençoe a todos. Devemos tributar honras e glórias a Deus também por nos dar as nossas mães, coisas importantíssimas que continuam sendo importantes em nossas vidas. Mas nós não vamos falar de mãe essa noite, já falamos, esgotamos pela manhã o assunto sobre mãe. Hoje vamos falar sobre corpo. Está ligado também, de uma forma geral, à mãe, mas há um questionamento sobre o corpo e a vida. Muita gente diz, a vida é minha, ninguém tem nada com isso. Já ouvi também muita gente dizer, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Não é verdade? Pessoas que falam isso são pessoas que não conhecem a palavra de Deus. São pessoas que não entendem que nós não nos pertencemos. Nós pertencemos a Deus, que nos criou, que nos deu vida, e ninguém escolheu o lugar para nascer, nem seu genitor. Foi Deus que escolheu tudo. Também ninguém escolhe o dia da sua morte. É Deus quem prepara tudo, nosso nascimento e a nossa morte. Às vezes alguém tenta antecipar a morte, mas ela só ocorre quando Deus verdadeiramente permite. Mas vamos tentar entender esse significado de corpo espiritual e corpo físico. De acordo com a física, corpo é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Creio que muita gente já ouviu falar sobre isso nas aulas de física. Há corpos materiais e corpos espirituais. A ciência prova que há corpos insensíveis, invisíveis. Há também corpos animados, os que têm vida, e corpos inanimados, os que não têm vida. A sabedoria de Deus é revelada grandemente com total precisão nos corpos que Ele formou. Há corpos tão pequenos, quase invisíveis, que é preciso o auxílio de possantes microscópios para percebê-los. Mas há também aqueles que são imensos, que estão a grandes distâncias de nós, que nem com o auxílio de telescópios os distinguimos. Mas nesta oportunidade pretendemos falar do valor, dever e responsabilidade do corpo humano. As Escrituras nos ensinam que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Dois gêneros diferentes que se completam foram criados, homem e mulher. Interessante é pensarmos que Deus já havia criado diversas espécies de animais antes. Deus criou os animais que voavam, os que rastejavam, os que nadavam, os que andavam e corriam e até os que saltavam. Enfim, uma variedade imensa
de cores diferentes, penas, plumas, pelos, couros, escamas, por aí vai. Porém, Deus ainda não estava plenamente satisfeito. Então ele quis formar o homem e a mulher. Notem que ao criar as águas, a terra, as plantas, os astros, os animais, Deus concluiu que o que fez era bom. Mas depois de criar o ser humano, ele exclamou que tudo que havia feito não era bom, não era muito bom. Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Se tanto as águas, os céus, a terra, as montanhas, as plantas, os astros, os animais são todos tão bonitos, como seriam o primeiro homem e a primeira mulher? Creio que eram lindos, com certeza, lindos à maneira de Deus. A Bíblia é rica em retórica. Nela nós encontramos muitas figuras de linguagem, tais como metáfora. Quem estudou português também vai lembrar disso. Metáfora, metonímia, hipérbole, sinédoque, prosopopeia, parábola e etc. De acordo com Aurélio Buarque de Holanda, em seu novo dicionário da língua portuguesa, sinédoque é a comparação de várias coisas simultaneamente que se funda na relação de compreensão e consiste no uso do todo pela parte, do plural pelo singular, do gênero pela espécie ou vice-versa. Entenderam? Vamos dar um exemplo. Eu leio Machado de Assis. Isso aqui é uma sinédoque. Eu estou trocando os livros pelo nome do autor. Quando eu falo eu leio Machado de Assis, estou usando uma sinédoque que quer dizer eu leio os livros de Machado de Assis. Os mortais, quando eu falo os mortais, eu estou dizendo os homens, no lugar dos homens. Quando Lucas descreve a parábola do rico e do Lázaro, está em Lucas capítulo 16, versos 28 a 29, ele usa exatamente a figura de linguagem chamada sinédoque. Ele diz assim: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, tem a Bíblia, ouçam-na. E como quando nós estudamos a Bíblia, nós descobrimos grandes verdades através do estudo que precisamos fazer dela. Quando Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 5, aconselhou: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, ele está dizendo: guarda todo o teu corpo quando entrares na casa de Deus. Guardar o corpo significa reverência total na casa de Deus. Reverência é não conversar na hora do culto, não andar na hora do culto, não olhar para trás ou para o lado na hora do culto ou da mensagem, não brincar com crianças na hora dos trabalhos, não usar celular na hora do culto. Enfim, o que Salomão nos ensina é que não só os pés precisam ser santos, mas também nossas mãos, nossos ouvidos e principalmente nossas bocas e os nossos olhos. O apóstolo Paulo, na linha do profeta Isaías, assim se expressa em relação aos que pregam o Evangelho. O que Paulo diz? Quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 15. Na realidade, Paulo está usando uma sinédoque, figura de linguagem, que substitui o todo pela parte. O significado real do texto é: quão bonitos são os que pregam o Evangelho. Não é somente os pés, está se referindo à pessoa que prega o Evangelho. Os que pregam o Evangelho para Deus são bonitos. Nós crentes somos bonitos para Deus.
porque nós pregamos o Evangelho. A beleza faz parte da criação. Deus gosta do que é belo. É só olharmos para o céu azul, para as florestas, rios, cachoeiras, praias, montanhas, mares, jardins, mares, para certificarmos que Deus tem bom gosto e aprecia a beleza que Ele criou. Não é preciso supervalorizar o belo, mas tratar a beleza como algo bom, natural e agradável que faz parte da vida. Uma pergunta importante: você consegue olhar para si próprio e para os outros e enxergar a beleza natural que Deus colocou em cada um de nós? Um dos clássicos da literatura infantil, creio que muitos dos aqui presentes já leram este livro, Branca de Neve e os Sete Anões. Esse livro apresenta a Branca de Neve como uma rainha que tinha mania, nesse livro tinha uma rainha com mania de narcisismo. Ela olhava-se no espelho e perguntava: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Você acredita que há pessoas mais belas do que você? Acha possível que outras pessoas consigam ver a beleza que Deus deu a cada um? Que tipo de beleza você observa sendo valorizada pela sociedade, divulgada pela mídia através da televisão e dos meios sociais, nas revistas e em outros meios de comunicação? Uma questão de grande importância é sabermos a quem pertence o nosso corpo. O corpo é meu ou é de Deus? Como é que o meu corpo pode não ser meu? Quando me olho no espelho, lá estou eu. Meu rosto, meu cabelo, meu nariz, minha boca, sou eu. Vamos considerar o que a Bíblia fala a respeito do nosso corpo. A Bíblia diz, no Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então a Bíblia diz que o mundo e as pessoas que habitam no mundo são do Senhor. Então o meu corpo criado por Ele é dele, não é meu. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, está escrito: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tanto a parte física quanto a espiritual pertencem a Deus. Isso significa que o meu espírito e o meu corpo pertencem ao Senhor. O corpo de todo ser humano pertence a Deus. E eu não posso usar esse corpo para prostituição e para destruição, porque a Bíblia diz que aquele que destruir o seu corpo, Deus o destruirá. Quando recebemos a Cristo como Salvador, aceitamos o senhorio dele, inclusive sobre o nosso corpo, porque compreendemos que somos propriedade do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Como diz o adágio popular, mens sana in corpore sano. Mente sã, corpo sano. O apóstolo Paulo completa esse entendimento ao dizer: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Foi o texto que nós lemos, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Segundo a história, todos os corpos foram criados primeiro, antes da criação do homem. O homem foi criado no sexto dia e foi-lhe dado o privilégio de desfrutar e dominar sobre todos os seres ao seu redor. Nenhum corpo foi feito sem utilidade.
até mesmo aqueles que julgamos serem inúteis ou prejudiciais, têm sua grande importância e aproveitamento entre os homens. Toda obra tem a sua fase de acabamento. O homem faz parte desta fase de acabamento ou de aperfeiçoamento da obra do Criador, pois essa obra-prima da criação do homem ficou reservada para o último dia da criação, para o sexto dia. Esse corpo feito à imagem e semelhança de Deus, com um raciocínio perfeito, não foi feito para servir a si mesmo, ou ao mundo, ou ao pecado, ou ao diabo. Quantas coisas o homem tem descoberto, quantos inventos, graças a esse raciocínio capaz de pensar no passado, presente e futuro. Só o corpo humano recebeu o sopro divino, por isso sua consciência lhe acusa o mal ou o bem. Cristo estava com o Pai na formação do corpo humano, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ali estava um corpo são, feito para a glória de Deus. Esse corpo, depois de pecar, tornou-se doente. Os membros do corpo, para receberem as ordens da cabeça e as cumprir, precisam estar sãos, sem interrupções doentias. Há necessidade de uma ligação nítida e sadia, pois, como bem frisou o apóstolo Paulo, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Efésios capítulo 4, versículo 16. Esse corpo que temos, não sendo nosso, e sim de Deus, que o fez, deve ser apresentado em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabendo que Deus é o dono do meu corpo, posso fazer o que bem entender com ele? Claro que não. Quantas pessoas consomem substâncias que prejudicam o corpo, que prejudicam a alma e entristecem a Deus? Drogas ilícitas, cigarro, bebidas alcoólicas, etc. Outros tratam mal do corpo comendo o que bem entendem ou não comendo nada. Abusam de doces, salgadinhos e alimentos gordurosos ou não se alimentam direito, pulando refeições como o café da manhã, almoço e jantar. Destrói o corpo por não preservarem a saúde através de uma boa alimentação. Muitas destas pessoas destroem o corpo sem saber que o corpo é do Senhor e que o Senhor cobrará delas um dia. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17 está escrito: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Deus criou um mundo belo, como já foi dito, o homem e a mulher perfeitos, mas o pecado fez um verdadeiro estrago no mundo. De lá para cá muita coisa mudou, a natureza foi corrompida pelos pecados da humanidade, inclusive os meus e os seus. As pessoas deram as costas para o Criador, começaram a reclamar de toda imperfeição e implicar com qualquer pequeno defeito, então resolveram consertar as coisas à sua própria maneira. O apóstolo Paulo testifica esse fato ao dizer: porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem incorruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis.
pelo que Deus também os entregou à concupiscência dos seus corações, à imundície, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos, capítulo 1, versos 21 a 25. Mas como tentaram resolver as coisas à sua maneira e não à maneira de Deus, entenderam que as imperfeições eram motivo da infelicidade. Logo pensaram que se as consertassem, conseguiriam ser felizes. Para isso inventaram máquinas, técnicas, produtos cirúrgicos, cirurgias e até profissões na tentativa de considerar ou consertar a feitura que encontram em si. E assim tentam viver consigo mesmo e com os outros. Todo mundo tem alguma coisa que não gosta do corpo. Aí tenta consertar. Uns não gostam das orelhas, outros não gostam dos cabelos. Tem gente que não gosta do nariz, dos pés, da barriga. De que parte do seu corpo você não gosta? E se você não gosta, por quê? Porque sentir-se bonito é tão importante nos dias atuais? Porque as pessoas acham que se forem mais bonitas serão mais felizes. E porque cada vez que está mais difícil se sentir bonito? Diante de tantas interrogações, surge mais uma pergunta. Em que você tem colocado a sua felicidade? Você depende de se sentir bonito para ser feliz? A felicidade do cristão é Cristo, irmão. Só nele você vai encontrar verdadeiramente alegria. Se você depender de beleza do seu corpo para ser feliz, só vai encontrar infelicidade. Porque a beleza do corpo é passageira. Quando a pessoa alcança alguma idade, o corpo começa a se deformar. Chega um ponto que nem cirurgia plástica dá mais. Coloque a felicidade em Jesus. Todo mundo quer ter corpo bonito, mas se a preocupação com a beleza ficar muito intensa, pode se tornar doença. A busca excessiva pela beleza pode causar muito mal à saúde do corpo e da alma. Você já ouviu a respeito de pessoas que sofrem certos distúrbios por tentarem modificar o corpo que possuem? Como elas chegam a esse ponto? Há distúrbios que podem se desenvolver na busca pelo corpo perfeito. Primeiro, a anorexia é caracterizada pelo medo exagerado de engordar. Segundo, bulimia, surtos de compulsão alimentar, seguido de vômito por causa da culpa de ter comido demais. Terceiro, vigorexia consiste na obsessão pela forma física musculosa, ou seja, um distúrbio ligado à imagem corporal. Li numa revista que mais de 1000 adolescentes sofrem algum tipo de cirurgia plástica e a presença de jovens nos consultórios de cirurgias plásticos crescem a cada dia, sem contar a procura dos adultos, cuja afluência é infinitamente maior aos profissionais desta área. Nós estamos vivendo a época dos artificiais. Quantas coisas que achamos bonitas são artificiais. Flores artificiais, árvores artificiais, rostos artificiais, bronzeados artificiais, até corpos antes naturais estão se tornando cada vez mais artificiais. Prestem atenção, irmão. O salmista diz
que os olhos de Deus viram o seu corpo ainda informe, e no seu livro foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas havia. O corpo foi sendo formado dia após dia, estava informe no útero da mãe. E o salmista descreve essa experiência no Salmo 139, versos 16 a 17. Isso significa que Deus nos ama antes da nossa criação e não comete erros em nos fazer do jeito que somos. Procure apreciar a beleza e a saúde que Deus lhe concedeu. Olhe-se no espelho e seja capaz de alegrar-se com o corpo que Deus lhe deu. Não fique triste. A palavra de Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios, capítulo 15, versículo 13, já tinha pensado nisso. Dentro de nós existe uma fonte inesgotável de alegria. Paulo, ao escrever aos Filipenses, diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Irmãos, não é pecado uma pessoa querer se embelezar. Quero deixar bem claro isso. Pecado é você querer arrancar a alegria de um artifício que não é natural. Certo? A alegria verdadeira e a felicidade só Deus pode proporcionar. Existem tantas pessoas aí que têm tudo, se olha a cada segundo no espelho e continua triste, sem experimentar aquele verdadeiro gosto de servir ao Senhor, de ter o Senhor em sua vida. O apóstolo Pedro aconselhou as mulheres da seguinte forma: não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 4. É bom frisar que Deus não condena o enfeite, penteado, joias ou roupas bonitas e caras em mulheres que são tementes a Deus, cuja beleza maior que sobressai nelas é a beleza interior, que vem do espírito quebrantado e temente a Deus. É inquestionável que Deus dá muito mais valor à beleza interior do que a que se exterioriza. A beleza interior é a que nos diferencia como verdadeiros cristãos, pois ela é o reflexo da ação da palavra de Deus em nossas vidas. Cuide bem do seu corpo e enfeite bem o seu coração. Com certeza você vai sofrer comparações com outras pessoas, pode até sofrer algum tipo de bullying, tais como narigudo, orelha de coelho, gigante e por aí afora. Você poderá ser comparado com pessoas com fotos de revistas, com modelos de televisão e até com atores, atrizes ou jogadores famosos. Neste mundo, culto à beleza está em toda parte, mas não seja servo da beleza, seja servo do seu Senhor, que é Jesus Cristo. Decida amar a Deus que criou você com todo amor. Decida alegrar-se no Senhor e não num rosto ou corpo bonito. Decida enfeitar o seu coração e cuidar bem do seu corpo, onde habita o Espírito Santo. Coloque a beleza em seu devido lugar. Aprendendo a cuidar de si mesmo de forma saudável. O corpo que Deus te deu é o templo do Espírito Santo de Deus. Santifique o teu corpo, porque ele é o templo de Deus. Mas cuide também da parte física. Escove os dentes após as refeições, penteie os cabelos, mantenha as barbas aparadas, unhas
decentes e limpas, tome banho regularmente, mantenha-se aseado, mãos limpas, unhas aparadas, não esqueça o desodorante ou perfume, coma alimentos saudáveis, pratique exercício, evite o sedentarismo, não durma antes da hora, e para coroar sua higiene, exale o perfume de Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Eles cantaram em 406 o cantor cristão. Agradecendo pela presença do Dias, mais uma vez conosco, o Lincoln, o Lucas e também os demais visitantes conosco. Senhor Deus, Pai, obrigada mais uma vez por este culto, pela manhã que tivemos aqui também, um culto abençoado, em homenagem ao Dia das Mães e em homenagem ao Senhor, como sempre, meu Pai. Obrigada por este culto também hoje à noite, por cada um que aqui está. Que o Senhor abençoe grandemente cada visitante, como o esposo da Lina, o filho, o neto, sua família, a família de cada um que aqui já está presente, Senhor. Abençoa também minha família, abençoa, Senhor, a nossa semana, que nós possamos continuar na Tua presença, levando a Tua palavra com força, mesmo que venha lutas, mas que o Senhor
esteja em nossa frente para nos livrar do mal, nos orientar e nos capacitar, Senhor, a vencer todas as dificuldades. Olhai também pelo aquele povo, Senhor, que está ali em sofrimento. Olhai pelas tuas igrejas. Obrigada por tudo mesmo que o Senhor tem feito, que fez e o que há de fazer, meu Pai. E tudo que eu te peço, Senhor, eu te agradeço. É em nome de Jesus. Amém. Amém.